Capítulo 1061, Aniquilação. Lei olhou para o esqueleto enegrecido na frente dele, concentrando-se nas chamas vermelhas abissais dentro das órbitas dos olhos. Eu te disse que você definitivamente perece aqui hoje, disse ele lentamente, como se afirmando um fato. Ah! Bruxo do pesadelo, eu te amaldiçoo em nome da calamidade. Dentes negros fizeram barulho, enviando vibrações espirituais, das profundezas da Triolo de Salilus. Você mostrou seu ataque corrosivo final, mas depois disso tudo que você tem é essa maldição fraca. Que decepção! Leyland baixou a mão contra o poder da maldição. Crash! Toda a força mundial de origem em Dryanscap subiu violentamente, tornando-se um trovão destrutivo sem fim. Arcos poderosos de raios varreram a área, exterminando todos os vestígios do poder da maldição. Swish! Swish! No momento em que a maldição foi quebrada, Lelin e Salilus executaram seus movimentos. Os dois se transformaram em brilhos intermináveis, que cruzaram a velocidade da luz em sua intenção de matar. O espaço inteiro pareceu se distorcer em um único momento. Em uma fração de segundo, eles trocaram centenas de golpes. As leis de calamidade e decadência de Salilus construíram uma estrutura esquelética negra cuja rigidez superava em muito todos os metais do mundo. Foi o suficiente para suportar calmamente o bombardeio indiscriminado de trovões destrutivos como se nada estivesse acontecendo. Runas vermelhas apareceram intensamente ao redor do corpo de Lelin, florescendo com luz brilhante. Eles formaram uma armadura carmesim indistinta, enquanto a totalidade da força de origem mundial da Dryanscap rugia. Antes que a própria Dryanscap fosse consumida, a defesa de sua armadura não seria quebrada. Mesmo que sofresse danos, repararia a si mesmo rapidamente. Anel. 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 Os dois atingiram os limites da velocidade num piscar de olhos, desaparecendo da Dryanscap para chegar a um lugar estranho. O tempo e o espaço estavam ligeiramente distorcidos nessa região, um vasto e brilhante rio de espaço e tempo fluindo sob eles. Esta é uma região próxima ao rio espaço-tempo. Apenas um lugar como esse pode suportar nossa ira. É mais do que adequado servir como seu cemitério. Craque. Craque. O peito de Lelin foi arranhado por um dedo esquelético preto. A armadura carmesim se desfez ao mesmo tempo, mas foi imediatamente restaurada à sua forma original imaculada. Dezenas de golpes na armadura da força dos sonhos escureceram o brilho vermelho dentro do crânio de Salilus, e o esqueleto preto começou a rachar. Lutas entre seres da lei chegam a um concurso de informação privilegiado e força de origem no final, hein? Parece que eu preciso colocar armas de força de origem na minha agenda. Lelin encarou o adversário com gravidade. Mesmo tendo trocado golpe por golpe, seu consumo de força de origem havia atingido um nível aterrador. Se não fosse o Dryanscap pagando a conta, talvez ele já tivesse esgotado todos os seus recursos, e até mesmo sua alma teria sido sugada. Agora, porém, apoiado pelo apoio da Dryanscap, Lelin forçou o Lorde da Calamidade Salilus a um impasse. Bip. A arma de imitação de força de origem foi construída. Corrigindo a órbita, após a troca de golpes centenas de vezes, o Shipai havia capturado a órbita dos movimentos de Salilus. A paisagem sonhadora rugiu, e uma espada verde enevoada apareceu diretamente dentro do alcance de Lelin. Usar a força de origem concentrada como arma não era algo que Lelin havia imaginado, isso só poderia ser considerado um protótipo. Cinzas a cinzas, pó ao pó. Sua glória veio da paisagem do sonho e até a paisagem do sonho você voltará, gritou Lelin em voz baixa, empurrando sua espada longa em um estranho arco. Clang. Em um momento infinitesimal, a força verde da origem da espada longa momentaneamente atravessou as defesas de Salilus e perfurou o centro de seu crânio. Esse foi o foco principal do ataque de Lelin. Rachaduras fracas começaram a aparecer no esqueleto, mas agora explodia ainda mais violentamente. O som estridente pareceu iniciar uma reação em cadeia, e finalmente o esqueleto preto foi explodido. Pedaços do esqueleto desmoronaram continuamente sem fim, tornando-se pó fino que foi derretido pela neve destrutiva. Não, como eu poderia ir aqui? Eu, Salilus, sou um senhor da calamidade, o monarca da decadência. Depois que seu corpo foi finalmente destruído, a centelha vermelha de uma tresmalha de leis emergiu de explosão interminável. Estava cheio do poder das leis de calamidade e decadência. Afastando-se de sua concha mortal, a truta da lei tornou-se ainda mais poderosa. De repente,
Ele queimou, sua forma momentaneamente se expandindo para se tornar uma estrela que queimava com calor branco. A estrela massiva estava em agitação e de repente correu para o rio do espaço e do tempo. O vasto e poderoso rio em si estava um pouco atraído, emitindo uma estranha força interior. Você já está morto, seu tempo acabou. Fique. Lei-Lin naturalmente não permitiria que Saliluz escapasse de seu alcance. Em sua forma atual, ele tomara a iniciativa de se lançar no rio do espaço-tempo. Ele talvez pudesse acumular energia ao longo de alguns milhares de anos, permitindo-se reviver. Um fantasma Targaryen rugiu por trás das costas de Lei-Lin. Runas do pesadelo físico absorvente apareceu no corpo da serpente, fundindo-se com as leis do devorar para se tornar um poderoso buraco negro que se estendeu algemas sem forma em direção a Trezold e Saliluz. Isso é a atração da Dran Force, porra. A enorme estrela da Trolla rugiu, numerosas marcas aparecendo dentro dela. Todas essas cicatrizes foram deixadas para trás usando a Dran Force e, de repente, elas explodiram. Como um nativo de Dranscape, Saliluz fundamentalmente não teve a capacidade de resistir à atração da habilidade de Lei-Lin. À beira do rio do espaço-tempo, uma cena estranha apareceu. Uma estrela incandescente sem querer mudou suas marcas, recuando lentamente. Uma figura rugindo apareceu levemente em seu centro. A poderosa luz das estrelas foi continuamente engolida pelo buraco negro, transformando um túnel de luz distorcida. No final, aquele fantasma de uma trambla foi engolido inteiro pelo buraco negro que era muitas vezes menor do que ele, e nem mesmo um raio de luz havia escapado. Ah! As escuras rubras no corpo de Lei-Lin começaram a se contorcer, pingando como metal derretido. Sua pele se separou quando seu corpo ficou maior. Bip. Host está absorvendo matéria de energia extremamente alta, detectada para ser rank 8. O corpo de Leis não poderá aguentar muito mais tempo. Tempo restante. O Shipai alertou Lei-Lin com uma notificação vermelha, e até a tela começou a piscar. Como esperado. Uma existência de nível 8 não é algo que eu possa devorar agora. Se eu forçar isso com força na minha garganta, serei sufocado até a morte. A expressão de Lei-Lin mudou, se não fosse por Dranscape. Ele não hesitou em usar seus poderes de linhagem, teleportando de volta para a própria Dranscape. Rumble. O mundo o projetou um sentimento de alegria, e a força de origem, imponente surgiu para formar uma pedra de moinho de 2 placas que lentamente removeu a força de origem que o corpo de Lei-Lin estava exalando. Lei-Lin estava no centro, em um estado misterioso enquanto fechava os olhos. Seu corpo atingira dezenas de metros de altura, mas agora começava a encolher mais uma vez. A força de origem misturada com os poderes de Saliluz escapou de seu corpo, retornando à natureza em uma conversão extremamente complexa. Neste momento, Lei-Lin também havia entrado em um sonho estranho. O dono desse sonho não era outro senão Saliluz, mas a essa altura apenas uma criatura que captara uma parte do poder das leis. Após um período de observação, os cantos dos lábios de Lei-Lin se curvaram. Você já caiu, mas sua vontade ainda está esperando por algo mais. Que pena. Ah, minha capacidade de linhagem é a perdição da sua última esperança. Inata capacidade de linhagem, Dran ia ter. Um olho vermelho abriu atrás das costas de Lei-Lin, engolindo tudo dentro do sonho. O céu se separou e a terra desmoronou. Uma lua crescente apareceu no infinito vazio, um débil olho mirrado sobre ela. Eu encontrei. Lei-Lin rugiu, matando a memória da criatura de alta energia que se transformaria em Saliluz no futuro. Ele subiu no céu com um piscar de olhos. Aniquilação. Um soco que carregava um enorme poder destrutivo atingiu a lua crescente, atacando com força de origem. Sob um uivo de desespero e angústia, a lua vermelho sangue explodiu, e o olho ressequido se despedaçou também. O sonho agora quebrado, Lei-Lin o absorveu 10 vezes mais rápido. Quando a consciência de Lei-Lin voltou ao seu corpo, ele parecia mais um ser humano normal. Bip. Energia se dissipando, o corpo do anfitrião voltando ao normal. Bip. Lei da decadência absorvida. O hospedeiro obteve informações. Estatísticas mudando, muito em breve. O ICP mostrou a Lei-Lin suas novas estatísticas. Lei-Lin Falier, Rank 7 Wallock, Bloodline, Targaryen Serpente, Rank 7. Força, 257.71, Agilidade, 200.01, Vitalidade, 350.98, Força Espiritual,
611.27 Corpo de leis. Compreensão da lei, devoradora, 100%, massacre, 58%, calamidade, 27%, decadência, 15%, maldições, 1%. Nível de saturação da força de origem, 27,99%, calamidade, decadência e até maldições. Leilin acariciou seu queixo. Ele acumulara divindade suficiente naquela época com as duas primeiras leis. Parecia que Saliluz também confiara neles para entrar no posto 8. Embora seja muito melhor do que engolir a vontade do demônio do sonho naquela época, eu só recebi essa recompensa muito depois de devorar um rank 8 Lord of Calamity. O mundo dos deuses parece colher uma quantidade maior de benefícios nesse caso. Leilin sacudiu a cabeça, exasperado. Ele sabia que o Dranscap tinha gasto ainda mais poderes do que ele, por isso havia obtido a maior quantidade de recompensas dessa vez. A força de origem que o ajudou na batalha foi fornecida por ele, de modo que absorveu o Senhor da Calamidade também. Quanto a si mesmo, ele só conseguiu compreender algumas leis. É claro que uma porção de poderes que Saliluz não encontrara em Dranscap também foram absorvidos por ele, daí o aumento de suas estatísticas. Capítulo 1062 Partida saída. Leilin só usou a força de origem como arma durante a batalha, não absorvendo nada. Foi por isso que a saturação da força de origem não aumentou. No final, Dranscap em si foi o maior beneficiário da batalha. No entanto, calamidade e decadência. Leilin acariciou o queixo. Não são compatíveis com o meu caminho. Enquanto a lei da calamidade é extremamente poderosa, ela tem suas próprias limitações. Decaimento tem mais potencial, afinal, há aspectos do tempo dentro dele. No entanto, minha compreensão e análise desta lei não são demais. Agora que ele estabelecera seu próprio caminho, Leilin não mudaria isso facilmente. Essas leis não eram muito compatíveis com ele de qualquer maneira. Algo alto. Mas, ainda mais, Dranscap projetou uma intenção para Leilin, enviando informações para o fundo de sua mente de forma intermitente. Ao mesmo tempo, Leilin sentia que sua conexão com o mundo se tornara ainda mais estreita do que antes. A força de origem que ele podia controlar também aumentara. Ainda mais. Ele levantou a mão e um pequeno fio de força do sonho enfraquecido emanou de seu dedo. De repente, a força do sonho estremeceu e a cor se tornou mais tensa, antes que uma onda mais forte de energia irradiasse de seu dedo. Eu ganho mais autoridade da Dranscap, assim como a capacidade de controlar suas cristas e vales. Só deveria limitar-se aos meus próprios poderes, senão o poder seria inconcebível demais. Leilin suspirou. Depois de matar e sacrificar o Senhor da Calamidade, ele realmente obteve muitos benefícios da Dranscap. No mínimo, a força dos sonhos, que fazia parte de seu poder, aumentara. Além disso, se este poder ainda pudesse ser aumentado, e ele também pudesse controlar a extensão da força onírica que os lords poderiam reunir, era semelhante a ter outro movimento de matar contra eles no futuro. Alimentando sua própria Dran Force ao pico enfraquecendo seu adversário. Seria um espetáculo para ser visto. Não é só isso, o mundo parece estar começando a se recuperar. Leilin sentiu que Dranscap estava diferente do que antes. Originalmente, Dranscap era como uma grande árvore murcha. Havia parasitas em torno de suas raízes, ervas daninhas sugando sua água e nutrientes. Mas agora que Leilin havia matado um Lorde da Calamidade, a árvore finalmente teve um intervalo. Parecia que o Dranscap havia recuperado parte de sua vitalidade. Uma pena. É apenas um pouco melhor. Preciso matar pelo menos mais 5 ou 6 para revitalizá-lo completamente. Leilin respirou fundo depois de chegar à sua própria opinião. O dano que esses senhores fizeram a Dranscap foi além de aterrorizante. O Dranscap sobrevive, absorvendo sonhos de seres inteligentes do plano astral. Os senhores da Calamidade furtaram sua força de origem na mesma base, roubando a base de sua força. O mundo não seria capaz de suportar uma existência de nível 8 por tanto tempo, deixando só um bando inteiro deles. Só agora Leilin começou a entender a paisagem de sonhos lentamente. Se ele fosse um monge em sua própria casa, ter convidados indesejados que constantemente pegassem seus pertences faria com que ele quisesse matá-los. Como vai você, Bodashi? Leilin chegou às fronteiras caóticas para encontrar o dragão de um olho esparramado no chão. O corpo de Bodashi havia sido quebrado,
revelando seu coração e órgãos internos. No entanto, sua consciência ainda estava bastante clara e áreas críticas já haviam começado a se consertar. Se não fosse pelos poderes circunvizinhos de decadência e calamidade, ele teria se recuperado ainda mais agora. Podia-se ver a terrível vitalidade que as leis possuíam. Estou bem, Excelência Leilin. Bodash olhou para Leilin com um olhar reverente, mas as sobrancelhas de Leilin se franziram. Uma fenda apareceu entre as sobrancelhas para revelar um olho vermelho vertical que devorava as leis de calamidade e decadência do corpo de Bodash. Rumble. Com a ajuda de Leilin, Bodash logo voltou a ser um homem de meia idade de um olho só. Ele olhou para Leilin, a maçã de seu adão tremendo quando ele gaguejou, Leilin, Your Excelência. Você vem aqui quer dizer que você bateu Saliluz em retirada. Mesmo que tivesse testemunhado a proeza de Leilin antes, Bodash não ousaria sonhar de outra forma. O entendimento de Bodash dizia que ser capaz de derrotar o Senhor da Calamidade em retiro já era um bom fim. Leilin sorriu quando ele escolheu falar a verdade. Não, ele está morto. Ele não vai mais incomodar você. Ele está morto. Bodash sacudiu a cabeça, o grande arcano. Estou alucinando. Leilin, você tem certeza de que não usou o verbo errado? Morto e não repelido? Claro. Saliluz não existe mais. Leilin não hesitou em declarar a verdade. Não, embora eu tenha destruído sua trua alma, o rio do espaço e do tempo lembrará sua aura durante a ascensão de um posto 8. Ele ainda pode reviver a si mesmo, mas seria extremamente difícil atender aos requisitos. Precisaria de dezenas de milhares de anos em preparação. Seres que poderiam exercer as leis já haviam deixado suas marcas pessoais no rio do espaço e do tempo. Mesmo se eles caíssem, eles teriam uma chance de reavivamento. Era como os antigos conscientes no mundo dos deuses, só que seria muito mais difícil. Mas isso é um rancoito, Senhor. Ó meu céu! Eu vaguei em torno de 57 mundos e centenas de dimensões, mas nunca antes ouvi de nada parecido com isso. Mesmo de volta, na guerra final, era extremamente raro para um rancoito para ser morto, para não mencionar os senhores da calamidade que eram conhecidos por suas proezas de batalha. Bodash murmurou, e seu olho grande não emitia nenhuma luz, como se ele tivesse sofrido um enorme choque. Não é hora de discutir isso. Temos que sair agora, ou será problemático. Leilin afastou Bodash sem intenção de explicar. Sair? Para onde? Bodash ainda se sentia tonto. Deixe o Granscape. Não importa onde esteja, tudo bem, vamos encontrar um pequeno avião para nos escondermos, a não ser que você queira um grupo de lordes da calamidade te caçando. Leilin olhou para os selos ao redor que foram levantados lentamente para a partida do mundo. A razão pela qual ele havia revelado descaradamente seu triunfo antes era que ele tinha a ajuda do mundo vendendo a área, e ele poderia matar o Senhor da Calamidade de uma só vez. Agora que o selo foi levantado, Leilin não se atreveu a ser imprudente mais. Afinal de contas, sua linha do pesadelo colocava do lado oposto a todos os senhores da calamidade, e seu segredo não podia ser revelado. Se ele saísse agora, o grupo de lordes só saberia que o Saliluz havia sido morto por dois seres de um mundo estrangeiro, incapazes de identificar a identidade do Nightmare Absorbing Psique. Se eles se chocassem e Leilin revelasse seus poderes, ele morreria cercado por um grupo de Rancoito-S. Agora que a batalha terminara, o mundo Will precisava de tempo para saborear seus despojos de guerra. Sua disposição para ajudar Leilin mais uma vez teve que ser questionada. Foi por isso que Leilin decidiu fugir decisivamente, deixando os lordes de calamidade perplexos. Foi extremamente difícil para esses lordes deixarem o Draenscape, especialmente com a força dos sonhos enfraquecida. O próprio mundo se transformou em uma gaiola gigante. E a única exceção é Leilin, dono do Nightmare Absorbing Psique. Com a linhagem do Rei dos Pesadelos e suas próprias heranças, ele podia entrar e sair como quisesse. Esta é provavelmente uma limitação que o Draenscape define também. Com o Rei dos Pesadelos, capaz de sair imediatamente depois de matar um lorde para recuperar seu poder, não importa quão furiosos sejam os outros senhores, eles só podem olhar. E quando o Rei dos Pesadelos acumular poder suficiente para esmagá-los, eles enfrentarão sua desgraça. Quanto mais Leilin ponderava, mais ele sentia que sua dedução estava certa. Cada vez que o Draenscape se fechava e enfraquecia seu próprio poder,
Na verdade permitia que o Nightmare absorbing Psique tivesse um banquete matador. Foi uma tática de acertar e correr, permitindo que o Rank 7 Nightmare King cansasse os Lords of Calamity. Afinal, o Rei dos Pesadelos contava com a ajuda do próprio mundo. Uma vez que o Celo Endurance foi levantado, os senhores entrariam em um frenesi de infiltração de outros mundos na esperança de descobrir o físico absorvente do pesadelo. Se assim não for, reuniria mais força de origem e fortaleceriam suas trutas, impedindo-se de serem a próxima presa. Os seres mais fortes teriam vidas mais longas. Dranscap era apenas tão brutal. Entendendo essa lógica, Leilin não hesitou em sair. Sua dedução foi extremamente precisa. Logo depois que ele saiu, os senhores começaram a invadir a área que o mundo o havia selado. Sei. Sem vestígios de aura, eles cuidadosamente limparam a área. O senhor que falou era gordo e redondo, seu corpo enorme encimado por 3 cabeças. A cabeça que falava era de uma víbora verde, os outros 2 sendo um bode, preto e um humano. A falta de vestígios deve ser a maior pista. Escondê-lo significa que ele possui um segredo que ninguém deveria saber. Outro Lorde flutuou no ar. Era uma roda de carruagem gigantesca que tinha numerosos olhos ao redor de seu corpo. Suas rotações irradiavam chamas abissais. Fale de sua conjetura, emissário de olho. Um gigante feminino falou por último, seu corpo crepitando com o som do trovão. Capítulo 1063. Os senhores a neve destrutiva espiralou poderosamente. 3 lordes da calamidade se reuniram aqui, o poder que eles atraíram claramente maior que o normal. Aquela neve branca descia lentamente em grandes áreas, derretendo tudo que tocava. No entanto, esses 3 senhores não pareciam sentir nada quando discutiam seus próprios assuntos. É muito difícil determinar. A enorme roda piscou seus muitos olhos, claramente hesitante. Poucos tesouros secretos podem permitir que um grau 7 resista a alguém do nosso poder, mesmo desde os tempos antigos dos magos e do mundo dos deuses. Estou mais inclinado a pensar que é um pico de classificação 8 falsificando sua identidade. Tal existência acharia muito fácil esconder dos sentidos de um demônio de sonho. Era absolutamente impensável para um mero ser de leis, ou mesmo 2 para se livrar de um senhor da calamidade. Se um pico de classificação 8 quisesse se esconder, até mesmo a percepção dos demônios do sonho não permitiria que eles distinguissem o real do falso. Se essa existência foi realmente disfarçando sua forma, então a informação anterior que recebemos precisa ser completamente descartada. A cabeça humana do monstro de 3 cabeças perguntou. Este é realmente o melhor cenário, o emissário Ei disse friamente. Sal e luz caindo devido à sua vingança e ódio seria realmente o melhor cenário possível. Então, qual é o pior cenário? A mulher perguntou. Você não se sente como a situação é muito familiar? Especialmente a interferência da própria Dranscap. Enquanto o emissário dos olhos falava, raios pretos e destrutivos ciscavam no horizonte. Você está dizendo. Aquela cuja linhagem amaldiçoamos coletivamente. O monstro de 3 cabeças hesitou em suas palavras. Isso é impossível. Os olhos da Thunder Giant feminina ficaram intensamente agitados, as faíscas ondulando ao longo de seu corpo revelando seu coração ansioso. Você não sabe o preço que pagamos por isso. Nós sacrificamos as almas de 7 grandes mundos, e apenas motivamos o último rei dos pesadelos a entrar em depressão devido ao sacrifício do monarca do desespero. Foi depois de tudo que ele pensou em acabar com sua própria vida. Se não fosse pela falha fatal na psique e na alma do rei dos pesadelos, nosso plano nunca teria conseguido. O Nightmare King finalmente escolheu usar a esfera de proteção do World of Gods e terminou sua vida lá. A herança do físico absorvente do pesadelo acabou aí. A trovão feminina gritou, mas agora você está me dizendo que o rei dos pesadelos voltou. Ele rastejou de volta do mundo dos deuses. O gigante ficou cada vez mais emotivo enquanto falava, sua voz tremendo levemente. Ficou claro que seu medo pelo anterior Nightmare King era ilimitado. Afinal, ele havia matado mais de 1 dúzia de Lordes da Calamidade, uma poderosa existência no auge da classificação 8. É apenas especulação. A enorme figura do emissário Ei também tremeu. Era claro que ele se lembrava daqueles tempos amargos de má vontade. No entanto, existem outras maneiras de influenciar a consciência do Dranscap. Um pico de nível 8 de existência pode facilmente esconder-se contra ele. Ele acrescentou finalmente, ainda é apenas uma possibilidade.
Em resumo, o rei dos pesadelos já saiu do Dryanscape. Precisamos esperar até que a força de origem mundial eleve o céu e a força dos sonhos se recupere antes de nos aventurarmos a sair do Dryanscape para investigar. A cabeça de bode preta do monstro de 3 cabeças disse, antes que isso aconteça, para evitar a descoberta, vamos combinar nossos selos juntos. Infinito poder de dissolução, o ovo de cabra preta da decadência ondulante. Sua sugestão é muito boa, mas é uma pena que eu não posso confiar em você. A Thundergiant fêmea lançou um olhar para a criatura de 3 cabeças. Eu tenho outros aliados. Mesmo se eu quisesse uma aliança, nunca pensaria em me juntar a você. É melhor desistir disso. Não, Molina. Eu sou tão louco por você. O monstro de 3 cabeças uivou de angústia, o rosto humano no centro aparentemente à beira das lágrimas. Esta proposta é muito boa. Vamos transmiti-la a todos os outros lordes da calamidade. Deixe que eles voltem. Desista. Mesmo sem sal-luz, eu nunca amaria você. A mulher Thundergiant de repente se transformou em um raio e correu para o final do horizonte. Apenas o monstro de 3 cabeças foi deixado para trás, incessantemente berrando de raiva. Ah! Maldito sal-luz, eu vou te matar. Mesmo se você reviver, eu vou te matar mais uma vez. Ponto. Tempo passou. Leilin havia retornado ao Magus World mais uma vez, atualmente em seu laboratório. A tabela de experimentos não mudou nem um pouco. A chama ao seu lado continuava a emitir luz e calor, como se Leilin tivesse apenas saído por um breve momento. Naquele breve momento, porém, um Lorde da Calamidade havia morrido em suas mãos. Se surgissem notícias disso, certamente sacudiria incontáveis mundos. No entanto, isso seria acompanhado pela disseminação do nome de Leilin. O Magus World enfrentaria a retaliação dos outros Lordes da Calamidade. Embora os magos subterrâneos das leis tivessem a capacidade de resistir ao ataque, o mundo da superfície não resistiu. Leilin não achava que a Mãe Núcleo tão generosamente faria um inimigo de um grupo inteiro de Lordes da Calamidade para protegê-lo, por isso era melhor manter um perfil discreto. Quanto tempo eu fiquei dessa vez? Leilin foi até o canto do laboratório e olhou para a escultura negra de um Demiznak. Craque. Craque. Assim que sua voz foi ouvida, os olhos da estátua se iluminaram com 2 chamas vermelhas. Seu corpo suave e perfeito começou a se mover. Com um estrondo, a estátua pareceu ganhar vida em um curto espaço de tempo. Tornou-se um guarda-golem Demiznak e respeitosamente se curvou para Leilin. Você esteve ausente por 7 dias e 9 horas, Magus, meu senhor. Lady Freya veio encontrá-lo neste momento, deixando uma mensagem curta. Eu sei, Leilin acenou com a mão, deixando a estátua retomar sua posição original e forma. Um olhar de contemplação passou pelos olhos dele. Passei muito mais tempo em Dryanscape do que apenas 7 dias. A discrepância no fluxo de tempo entre os dois lados é muito grande. Essa é a influência do meu celo na Dryanscape. Ao chegar a uma estante de livros, Leilin folheou informações sobre o fluxo de tempo do Dryanscape e registrou o conteúdo que ele mesmo descobriu. A tinta vermelha deixava para trás marcas brilhantes no pergaminho amarelado, os complexos personagens enfeitados segurando um estranho poder da lei. Embora Leilin pudesse usar o chip AI para gravar tudo em um flash, ele ainda perseverou em fazer cópias de alguns dados experimentais como backup. Esses recursos seriam extremamente preciosos para sua família e subordinados. Com algum conceito de leis deixado para trás, eles se tornariam um tesouro passado de geração em geração. Completando isso, Leilin começou a resolver os benefícios que ele tirou da Dryanscape. Primeiro é isso. Um anel dracônico de ouro apareceu na mão de Leilin. Havia 3 marcas em sua superfície deixadas por um dragão. Este foi um item deixado para trás pelo dragão de um olho Bodashi. Depois que Leilin removeu sua maldição, o dragão retribuiu o favor com uma promessa de sigilo eterno. Ele prometeu 3 favores para Leilin, o anel dracônico sendo a prova do mesmo. Leilin não se entregou à fantasia de ter um ser de lei submetido a ele. Os que estavam na casa 7 e acima tinham sua própria dignidade, e esse resultado já era excelente. No entanto, a promessa de um dragão de um olho só não vale muito para mim agora. Talvez eu só possa deixar para minha família. Leilin suspirou um pouco e afastou o anel do dragão. Uma existência de rank 7 não era mais para ele. No entanto, esse tipo de existência seria um grande benefício para sua família.
Os 3 favores eram praticamente uma torta de carne do céu caindo no colo. Era ridículo que as queixas de Bodashi e Saliluz fossem devidas ao erro de Bodashi, mas Lei Lin tinha entrado e provocado uma forte mudança. Por causa de sua linhagem, Lei Lin se tornou arqui-inimigo de todos os Lordes da Calamidade. Além disso, o próprio Saliluz acabou caindo. A causa foi tudo devido a uma gema roubada de Solo. Se Saliluz ainda vivesse, não sentiria que ele tinha sido tratado injustamente. Aí Chip. Mostre o mapa de análise da força de origem da Dryanscap, BIP. Missão estabelecida. Atualmente transferindo, aí Chip lealmente implementou o pedido de Lei Lin. Uma extensa biblioteca de estatísticas foi exibida antes de Lei Lin. Com poderosos cálculos e capacidade analítica como base, o Chip aí moldou os dados em uma análise da Dryanscap Origin Force US, mostrou a Lei Lin. O corpo de leis de Lei Lin tinha fortes habilidades de raciocínio. O trabalho de sua vida anterior poderia agora ser mais facilmente compreendido e acumulado. Com os conscientes de Saliluz e o demônio do sonho, assim como a autoridade da própria Orlod Will da Dryanscap, sua compreensão desse mundo não poderia ser superada. Uma vez que o mapa da força de origem estava completo, Lei Lin estava certo de poder usar a Dryan Force para refinar suas próprias leis. O que pertence aos outros ainda pertencerá a eles no final. No entanto, usando a autoridade da Dryanscap, agora também posso manipular a Dryan Force ao máximo, mas, depois de perder esse limite, Lei Lin sempre foi meticuloso em relação ao seu trabalho. Antes de considerar a vitória, ele primeiro pensou em derrota. Como ele poderia deixar uma lacuna tão grande para cair? Ele sempre esteve analisando e pesquisando a força dos sonhos. Obtendo o mapa da Dryanscap Origin Force, ele iria imediatamente desfazer muitos bloqueios de mistério. Sua pesquisa avançaria 1000 milhas em um único dia. Antes de muito tempo, poderei controlar o padrão da força onírica se exaurindo sem o apoio do mundo. Os olhos de Lei Lin ardiam com fervor. O caminho que ele percorreria depois que subisse para o posto 8 tinha sido pavimentado com a pedra fundamental mais importante. Capítulo 1064. Arma da força de origem. Arma da força de origem. Lei Lin estava agora extremamente claro em seu caminho como um magus. Um rank 7 compreendia uma lei completa, e um rank 8 tinha que dominar muitos. Um posto de pico 8, em seguida, precisava infundir uma lei que eles próprios criaram em seu corpo, representando-o como um caminho de sorte. Para avançar para a classificação 9, esse caminho precisava conter o poder do próprio espaço-tempo. A lei fundamental que representa o seu caminho é o passo mais importante. Lei Lin sorriu. Este poder não deve apenas acomodar todas as leis envolvidas na formação de seu caminho. Ele também deve ser forte o suficiente para lidar com o espaço-tempo, aproveitando tais poderes para permitir que você avance para a classificação. E é mais capaz de infundir outras leis do que eu pensava. Muitos na classificação 7 e acima não conheciam os prós e contras do caminho à frente e se desviaram da rota correta. Piedosamente eles estavam presos incapazes de mudar seu caminho, forçados a um beco sem saída. Lei Lin tinha uma forte suspeita de que o pico de pontuação como Motercore e muitos outros haviam sofrido dessa armadilha, incapazes de avançar depois de tanto tempo. Comparado a eles, Lei Lin teve muita sorte. Seu chip aí poderia simular os resultados futuros, permitindo-lhe comparar os prós e contras de diferentes leis. Além disso, ele aprendeu sobre os segredos de muitos antigos magos, sendo também bem viajado entre os muitos mundos. Ele estava no caminho certo. Lei Lin entendeu profundamente que só um trabalho duro era fútil. Somente encontrando o caminho correto e colocando um trabalho duro e implacável, ele seria capaz de ver o sucesso, e mesmo isso precisaria de um pouco de sorte. Meu caminho já foi escolhido. Eu só posso ajustar agora, não fazer grandes mudanças. Leis desnecessárias precisam ser removidas. Lei Lin ordenou. Aí Chip, mostre minhas estatísticas. Lei Lin Falier, rank 7 Wallock, Bloodline, Targaryen Serpente, rank 7. Força, 257.71, Agilidade, 200.01, Vitalidade, 350.98, Força Espiritual, 611.27, Corpo de Leis. Compreensão da lei, Devoradora, 100%, Massacre, 58%, Calamidade, 27%, Decadência, 15%, Maldições, 1%. Saturação da força de origem,
27,99%. Shipai intuou. Lei-Lin olhou para suas estatísticas e a compreensão das leis, seus olhos se transformando em um abismo escuro. Devorando e massacre estão prontos para assumir papéis importantes no meu caminho. No entanto, calamidade, decadência e maldições podem ser removidas da minha própria alma. Felizmente, minha compreensão dessas leis não é muito profunda. Com a construção da minha alma e o funcionamento meticuloso do Shipai, posso removê-los do meu corpo sem qualquer dano. Para as existências de nível 7 e além, se alguém não precisasse das leis que residem em seus corpos, seria melhor extraí-las. Outros rank 7 e 8 magos definitivamente pagariam um preço altíssimo por eles. No entanto, Lei-Lin tinha um plano melhor do que isso. Aí Chip. Ative o poder do Manderalk Plat para viajar pelos mundos e conecte-se ao meu clone secundário no mundo dos deuses. O Manderalk Plat flutuou das palmas de Lei-Lin, estranhas runas enchendo quando ele abriu um túnel preto. No mundo dos deuses, o clone semideus de Lei-Lin abre os olhos e uma luz dourada passa através deles. A pele negra de animais apareceu, carregando runas intrincadas e irradiando uma aura antiga, porém, misteriosa. Isso foi algo que Lei-Lin adquiriu no deserto ocidental. Naquela época, ele só pensara no selo como algo único e supunha que continha muita informação. Bip. 2 raios de luz dourada atingiram a pele dos olhos de Lei-Lin, a mancha de pele imediatamente flutuando no céu enquanto muita informação era transmitida. Aí Chip, comece a sincronizar a transmissão. Ordenou o semideus Lei-Lin, antes de fechar os olhos novamente. Neste momento, Lei-Lin completou sua transmissão do Magus World, usando o túnel criado pela placa Manderalk para enviar informações ao Shipai auxiliar, BIP. Recibo enviado do Shipai auxiliar, transmissão 100% concluída. Descompressão em andamento. O Shipai projetou muita informação para Lei-Lin no Magus World, em uma grande tela piscante. Um tesouro de dados foi selado dentro daquele pedaço obscuro de pele de animal, contendo o acúmulo de informações de uma antiga civilização. O semideus fez a maior parte da decodificação, então Lei-Lin só teve que examinar as informações enviadas para o Shipai. A teoria das armas Overgod. Sensores de força de origem e construção. A fundação de armas Overgod, aviões 4D. A pasta era extremamente grande, contendo um mar de informações. A maior parte era da construção de armas Overgod. Eles foram uma civilização de curta duração que surgiu após o crepúsculo dos deuses, no período conhecido como a Idade das Trevas. Inspirada na teoria arcanista, a civilização se especializou em armamento. Esta arma Overgod é o seu design definitivo, mas até mesmo o poder de toda a sua civilização não poderia ajudá-los a acabar com isso. Os olhos de Lei-Lin brilharam quando ele olhou para a informação. Esta foi uma arma Overgod, um conceito do mundo dos deuses. Os engenheiros daquela civilização queriam construir uma arma mais forte que a divina, uma ferramenta esmagadora que poderia matar até deuses. Lei-Lin acreditava que provavelmente tinha outro nome. Foi uma arma da força de origem, uma ferramenta que foi alimentada pela força de origem mundial projetada para prejudicar seres de leis. Agora que o próprio Lei-Lin era um Warlock de nível 7, ele percebeu a diferença deste reino em relação ao resto. A maioria dos rank 7S já havia parado as lutas contra feitiços, em vez disso, usando suas próprias leis combinadas com a World Source Force. Poucas linhagens inatas poderiam ser ativadas nesse reino. Por causa disso, Lei-Lin teve que criar novas medidas para a batalha. Uma arma feita de força de origem definitivamente aumentaria tremendamente seu poder. Durante o processo de construção de uma arma divina, os deuses frequentemente colocam sua própria carne, sangue e alma nela. É por isso que uma arma divina alcança esses poderes divinos. Armas de força de origem trabalham na fundação da força de origem, trazendo maior dificuldade para sua construção. Claro que a arma também pode aumentar. Lei-Lin acenou com a cabeça com a informação. Os engenheiros desta civilização tiveram uma compreensão muito forte das leis e força de origem. Eu me pergunto se a morte deles foi atribuída ao fato de que eles tentaram obter força de origem. Afinal, isso era um tabu para os deuses. Lei-Lin pensou um pouco mais antes de adiar. Não havia pistas suficientes, mas de acordo com seus palpites, se os deuses perceberam que os humanos inferiores tentavam utilizar a força de origem para construir uma arma, eles definitivamente queriam que esses seres humanos fossem destruídos. As formigas tinham que conhecer seu lugar,
Os deuses causariam destruição em qualquer coisa em seus caminhos, e suas vontades jamais poderiam ser desobedecidas. Não é de admirar que não conseguissem construir a arma do Overgod no final. Lei Lin usou a força da alma para percorrer 10 linhas de cada vez. Terminado com o manual para construir esta arma conhecida como Sacrifício Negro, ele balançou a cabeça. Quanta força de origem um mortal regular pode absorver? Eles estão gravemente carentes, se quiserem construir uma arma feita de força de origem. Eles nem seriam capazes de construir os componentes principais. Esqueça isso, a força de origem é um recurso tão sagrado e raro para os deuses. Como eles poderiam desperdiçá-lo em armas? O requisito básico para construir uma arma de força de origem é ser equivalente a um mago de 7 graus. Lei Lin balançou a cabeça, não mais confuso com o fracasso daquela civilização. No entanto, este livro do Sacrifício Negro é útil para mim. Ele me deu um modelo para eu criar uma arma de força de origem, o que significa que eu não preciso mais usar tantos processadores do chip AI. Para Lei Lin, a construção de uma arma usando força de origem não foi um problema. Sua autoridade em Branscap permitiria que ele fizesse isso. Afinal, ele não ousaria absorver muito da força de origem do Branscap, então era viável para ele usá-lo em sua arma. Com a força de origem como base, uma arma Overgod não era algo tão simples quanto empunhar a força de origem para atacar. Foram dois conceitos diferentes. No fundo do coração de Lei Lin, ele planejou um plano ainda maior. Ele queria inscrever as leis que lhe eram inúteis na arma da força de origem, e criar uma ferramenta de destruição ainda mais aterradora. Com as leis de devorar, ele definitivamente consumiria existências ainda maiores no futuro, a fim de separar as leis que eles tinham compreendido. Quanto às leis que não eram úteis para seu caminho, Lei Lin as transferiu para essa arma e aumentou seu poder. Com tantas leis infundidas, Lei Lin só podia adivinhar que monstruosidade se tornaria no futuro. Um dia o nome desta arma reverberaria em todo o cosmos, fazendo as muitas existências da lei estremecer de medo. Por trás da construção dessa arma de força de origem estava a quintessência de toda uma civilização. Mesmo com a habilidade de processamento de Lei Lin junto com a ajuda do chip AI, ele precisou de algum tempo para digerir completamente a informação e usá-la para o seu próprio. Não só isso, ele teve que simular novos modelos, otimizando e aperfeiçoando-o. O tempo passou silenciosamente quando Lei Lin começou seus experimentos em manipular a força de origem do Branscap para a construção da arma Overgod. Durante este período de tempo, ele não tinha tentado de forma imprudente desafiar quaisquer senhores da calamidade, mas apenas acompanhou os membros de sua família em viver um estilo de vida tranquilo, mas confortável, até um dia. Capítulo 1065 Alsnak. O laboratório de Lei Lin fora transformado em um enorme labirinto de espaço infinito. Alguns fornos ardiam com a força inextinguível do fogo de origem. A energia poderosa era restringida por muitos grilhões formados de leis, despejados na enorme formação mágica no centro. No centro desta formação mágica estava uma enorme piscina, força de origem líquida, da Branscap presente dentro. Apenas uma gota disso poderia enlouquecer outros seres da lei. Uma sombra negra fraca podia ser vista no centro da piscina, absorvendo avidamente a energia circundante à força de origem para irradiar uma aura vagamente afiada e mortal. Parecia que alguma criatura gigante e cruel dos tempos pré-históricos estava lá, dormente. Demorou centenas de anos, mas o embrião da arma está pronto. Em seguida está a escultura. Lei Lin estava à beira da piscina vestido com vestes negras, os olhos cheios de satisfação. Lei Lin. Lei Lin. Só neste momento, sua expressão mudou. Uma convocação foi transmitida de sua linhagem, cheia de poder intoxicante. É a cobra viúva. Já chegou o tempo do nosso contrato de 1000 anos. Lei Lin suspirou levemente quando se afastou. Ele observou como o ambiente mudava muito. À medida que o espaço-tempo começou a mudar, Lei Lin já havia chegado fora do limite mundial do mundo dos magos. Seu verdadeiro corpo agora emergiu no plano astral sem fim. Uma mulher vestida de preto estava esperando por ele nos seus estrelados sem limites. Nós nos encontramos de novo. Cobra Doager. Lei Lin disse suavemente. Ele agora tinha uma estimativa clara da força da súplica mariana. Ela era um Rancoetu Magus. Mesmo que ela não tivesse formado seu próprio caminho refinando suas leis ainda, e seu poder de combate era um pouco inferior aos senhores da calamidade, ela era uma criatura que viveu incontáveis
anos e provavelmente tinha vários trunfos escondidos. Sua Excelência Leilin. Toda vez que nos encontramos, eu me sinto cada vez mais surpresa. O rosto da súplica viúva estava coberto por um pano de musselina preto. Apenas seus olhos brilhantes, brilhantes como estrelas, foram revelados ao mundo exterior. Eles ondulavam com infinito encanto, cheios de emoção doce e temperada. Podia-se ver a afeição pela vida e a beleza de seus olhos, e qualquer um podia ver sua imagem mais perfeita de uma mulher no centro. Tinha que ser dito que, quando se tratava de leis de charme, a compreensão da cobra tinha atingido um nível aterrador. Com o seu poder atual, você está na vanguarda da existência do rank 7 em todos os mundos. Se assim, então eu posso me sentir à vontade. Asnak Viola ficou ombro a ombro com Leilin. Sua forma de 1000 cobras não tinha a esfera de serpentes abaixo dela, mas Leilin sentia que esta era uma forma verdadeira, não seu avatar. Ele sentiu a fragrância de uma donzela, bem como a ondulação dos cabelos sedosos, e a coisa mais importante era a conexão íntima da linhagem. Deu a todos os descendentes de sua linhagem a sensação de ser favorecida pelos deuses. Ainda assim, não importava o quão bonita ela ainda era apenas uma parceira cooperativa de Leilin. Eu não esqueci nosso contrato de 1000 anos sobre o mundo das sombras. Então, por que você veio me encontrar? Leilin franziu a testa. Não foi fácil lutar por um mundo grande, especialmente o mundo das sombras, que era equivalente ao do mundo do purgatório. Haveria muitos seres da lei naquele lugar, e além do mais eles conseguiram expulsá-la no passado. Snak Doager era originalmente uma existência de leis do mundo das sombras, e tinha sido um rank 8 magus por um tempo. Era uma pena que enquanto lutava pelo controle do mundo, seu refinamento do poder das sombras em seu próprio caminho havia falhado. Ela tinha sido forçada a trazer seus descendentes da linhagem para o mundo do purgatório. Desde então, partes de sua linhagem haviam circulado do lado de fora. Eles eram tingidos pela natureza caótica do purgatório, qualquer que seja o mundo para o qual eles se espalham. A rigor, a herança de Kemoyin Walok de Leilin fazia parte de seu legado. Por causa disso, não havia como o caminho das linhagens e seus conflitos serem tão facilmente resolvidos. Como se originou dessa razão, e ele também pretendia acabar com suas brigas com ela, Leilin finalmente decidiu ajudá-la uma vez. Quanto às outras condições tesouros, na verdade não era motivação suficiente para a existência de leis para agir. Isso é o destino. Os olhos de Leilin se iluminaram. Como se algo tivesse rompido, sua aura começou a ficar paralisada. Com isso, os olhos da Snak viúva brilharam com extraordinário esplendor. Ficou claro que seu Júnior Leilin a surpreendeu. Claro que não. Eu tinha um acordo com o olho da provação, assim como com outros supremos, para atuar no momento mais apropriado, a Snak viúva disse em uma voz anasalada, seu tom claro e sedoso. Todos que ouviram inconscientemente se perderam. Você completou seus preparativos, Excelência. Estou pronto para agir a qualquer momento, respondeu Leilin. Sua arma de força de origem estava agora quase completa. Ele precisaria de tempo para derramar leis esculpir, algo que não poderia ser apressado. Ainda assim, sua batalha atual pode ceder à das existências comuns de nível 8, tornando muito possível que ele escape com sua própria vida. Além disso, se ele fosse capaz de arrastar a Snak Doager para Drenscape, Leilin tinha certeza de que ele seria capaz de lhe ensinar uma lição inesquecível. Com sua confiança em seu próprio poder, Leilin ousou revelar seu verdadeiro eu antes da Snak Doager. Afinal, seus oponentes não estavam limitados à existência de leis dentro do mundo das sombras. Nas profundezas do coração de Leilin, ele nunca confiara na Snak Doager. Isto era assim mesmo se ele tivesse assinado um contrato de linhagem com o Drenscape como sua testemunha. Muito bem, então. Vamos partir agora. Precisamos passar por 5 outros mundos para alcançar o mundo das sombras, passando pelas rachaduras entre os mundos. Uma gigantesca serpente negra emergiu de seus doces tons, o símbolo Ausnak sobre sua cabeça enquanto saltava para o infinito rio astral. Esse tipo de transformação mundial de longa distância foi necessária para transportar Leilin e outras existências de leis como ele. Portões astrais foram incapazes de suportar tal fardo, então foi necessário usar a forma mais primitiva de viagem. Leilin deu de ombros e pisou no caminho pavimentado pela luz das estrelas, andando lado a lado com a Snak Doager enquanto viajavam em direção ao mundo das sombras. O plano astral,
Esse era o conceito que os antigos magos tinham do universo distante. Representava a ilimitação do espaço com suas fronteiras infinitas. Os antigos magos gostavam de explorar o plano astral. O plano astral estava cheio de numerosas dimensões e mundos, planos, semiplanos e até mesmo lugares especiais onde os restos de antigos magos estavam mortos. Estava cheio de perigo, e o fluxo caótico do espaço dificultaria a sobrevivência dos ranks 5 e dos 6 magos. Era ainda mais inútil falar sobre as criaturas estranhas e selvagens, aqui. Durante os tempos antigos, os magos abaixo do nível 7 usavam portões astrais para explorar o plano astral, perigo onipresente em suas expedições. No entanto, para esses dois que passeavam pelo rio astral, o perigo que era suficiente para aniquilar uma legião de grandes magos era nada mais do que um entretenimento em seu tempo de lazer. As tempestades espaciais frenéticas não levantaram um único canto das roupas do par. Todas as criaturas astrais fizeram um desvio ao seu redor, as auras turbulentas e frenéticas de suas linhagens fazendo com que todas as criaturas mais fracas fugissem. Atualmente, o Snack Viúva parecia manter um perfil muito baixo. Quando encontraram a aura de existências de leis, sempre fora Leilin quem as confrontara. Ela naturalmente queria preservar a surpresa do ataque deles, mas Leilin achou que era um gesto inútil. Leilin não chegara despreparado. Ele já havia pesquisado tudo a ver com o mundo das sombras, mesmo que fosse uma pena que a guerra final e sua distância do mundo dos magos tivessem deixado a notícia quase inútil. Leilin só sabia que a disputa de Snakes Dowager pelo controle do mundo das sombras havia falhado, e ela havia sido banida. No entanto, ele estava completamente no escuro sobre quem era seu oponente. A Snack Dowager não dissera uma palavra sobre o assunto para ninguém. Leilin calculou que só quando chegassem ao mundo das sombras ela lhe contaria tudo honestamente. Au! Au! De pé no caminho da luz das estrelas, Leilin assistiu como uma enorme criatura com uma cauda extremamente longa passou por eles com interesse. O físico da criatura não pode ser descrito apenas com estatísticas. Era mais ou menos do mesmo tamanho do corpo astral da Snack Dowager, com couro marrom escuro em sua pele impresso com escamas. Tinha milhares de pés gigantescos sob o corpo gordo, suas formas estranhas e retorcidas. 6 pares de asas carnais quebradas estavam em suas costas, e os via através de um par de globos oculares que tinham acabado de aparecer. Suas pupilas verde claras examinavam avidamente os arredores. Uma enorme língua ocasionalmente puxava várias criaturas flutuantes para este corpo, até mesmo as criaturas astrais mais fortes, incapazes de escapar desse destino. Depois de ver Leilin e a Snack Dowager, o enorme monstro bufou. 2 pilares destrutivos de fumaça irromperam de suas narinas. Com uma onda de cauda, desapareceu mais profundamente no plano astral. A cobra viúva apresentou a criatura a Leilin. Este era Mershinami, o guardião da rua do avião astral. Alimenta-se do lixo corrompido do plano astral e tem um temperamento gentil. Já vi sua descrição antes em livros sobre o mundo astral, mas esta é a primeira vez que a vejo pessoalmente. Leilin olhou para o enorme corpo do Mershinami, com os olhos cheios de um leve arrependimento. O corpo da criatura era quase tão grande quanto um avião, de modo que só podia sobreviver com a quantidade de comida que conseguiria no plano astral. Além disso, o Mershinami tem a capacidade de criar wormholes astrais. Siga-o, talvez possamos poupar algum tempo. Esse segredo era apenas uma das muitas existências antigas, como a Sútia das cobras saberia, como os cemitérios do tesouro dos antigos magos. Mesmo um pouco de notícia poderia enlouquecer os outros. Capítulo 1066. Amante da noite, senhora da noite. O astral plano e Devorer arrastou seu enorme corpo à frente em seu caminho. As 2 caudas de Mershinami balançaram sem o menor cuidado. Devorando um fragmento quebrado de um avião, esse enorme varredor de ruas do plano astral rugiu como um tigre, fazendo o ambiente tremer. O espaço, em frente a ele se partiu, provocando o surgimento de um túnel escuro. Um buraco de minhoca astral. A Snack Dowager olhou para o túnel espacial com alguma excitação. Sinto o aroma único do cume do mundo no fim do túnel. Isso nos ajudará a salvar 9 dias astrais em nossa jornada. Isso é realmente uma sorte, dado quão aleatórios são os buracos de minhoca do Mershinami. Ser capaz de encontrar um útil por coincidência. Isso é bastante afortunado. Parece ser um presságio de boa sorte, repetiu Leilin. Falando de técnicas espaciais para o plano astral, o portão astral do mago é o mais notável de todos.
Pena que não é adequado para as nossas fileiras. Seriam necessários 10 anos de recursos para uma única viagem. A cobra viúva espalhou seus dedos suaves e ternos, suas unhas, sedutoramente vermelhas brilhantes e brilhantes. A técnica Ouro Spring é provavelmente o método de transporte mais adequado para aqueles de nossa categoria. Com os buracos de minhoca astral de Mershinami combinados com um atalho através da Dranscap. É uma pena que Dranscap esteja atualmente exaurida de força de origem. Enquanto falava disso, os olhos sedutores da cobra estavam fixados em Leilin. Oh! A informação de minha dama é realmente extensa. Tenho vergonha de ser tão inferior a você. A pele de Leilin estava tão espessa que ela posou com uma expressão modesta. Depois que eu recuperar o controle do mundo das sombras, eu estaria disposto a passar algum tempo com Vossa Excelência. Eu tenho muitos segredos de tempos antigos que valem a pena compartilhar com você. Ah, cobra viúva riu em um tom prateado de menina. No entanto, foi preenchido com o encantamento de uma mulher madura, capaz de enlouquecer todas as criaturas do sexo masculino. Leilin coçou o nariz e não disse muito em resposta. Ao invés disso mergulhou diretamente no buraco de minhoca astral. Ponto. Tendo experimentado o buraco de minhoca astral e a magnífica Serra do Mundo, Leilin e a cobra viúva chegaram perto do limite de um mundo enorme. Eu voltei. Desta vez, ninguém será capaz de me banir. A cobra viu a enorme escuridão do mundo à distância, a força das sombras surgindo acima dela, fazendo com que os olhos dela se enchessem de determinação e desejo. Meu oponente é muito bom em esconder e meus inimigos que estão escondidos nas sombras têm uma percepção aguçada. Siga-me. Aznak, Doage tomou a iniciativa e conduziu Leilin à mão, fugindo para um local diferente. O espaço aqui estava vazio, numa região um pouco menor que um semiplano. Parecia estar enraizada fora do mundo das sombras, ainda que estranhamente isolada. Sem a cobra viúva, levando-o ativamente até aqui, Leilin teria gasto muito tempo tentando encontrar este lugar. Ele retirou a mão, refletindo sobre a pele, macia e parecida com o cetim da viúva, assim como a conexão de suas linhagens. No entanto, ele logo voltou sua atenção para outro lugar. Várias existências esperavam por eles dentro desse espaço secreto. À esquerda, havia um enorme olho vertical empunhando o poder das provações e das leis. Era o olho da provação, alguém com quem Leilin estava intimamente familiarizado. Havia dois outros seres da lei, ao lado, um velho sujeito vestido com vestes negras luxuosas e uma esfera de fumaça. Deixe-me apresentar a todos. Este é Leilin do mundo dos magos. A cobra foi o centro das atenções e apresentou calorosamente a Leilin. Você já conheceu o olho da provação antes. Este é Yuri, o conquistador do mundo das tempestades, e Senhora Massa do mundo das trevas. Quando seu dedo se moveu do velho imperial para a esfera de fumaça, a viúva acrescentou, minhas desculpas, Lady Massa é um pouco tímida na frente de estranhos. Como uma flor tão exótica floresceu entre os seres das leis. Leilin pensou consigo mesmo. Ainda assim, ele não mostrou nada disso em seu rosto. As forças dos dois especialistas não tinham sido disfarçadas. Yuri olhou para Leilin com um olhar preciso antes de voltar sua atenção para a cobra viúva, um rank 7 Warlock. Eu suponho que ele mal se qualifica como aliado deste ancião. Apenas, Snack Doager, você deve nos contar o que aconteceu desde que estamos todos aqui agora. Eu não quero cruzar espadas com um inimigo que eu não sei nada sobre. Ah, eu queria discutir isso agora de qualquer maneira. A Doager olhou ao redor dela com um sorriso amargo. Meu inimigo não é um nativo do mundo das sombras. Ela é uma estranha. Um estranho. Leilin gritou em alarme. Isso havia superado sua imaginação, e não era de admirar que a viúva estivesse tão relutante em afrouxar os lábios sobre o assunto. Era inconcebível que a força mundial de origem favorecesse uma pessoa de fora da existência de leis que ela mesma criara. Como era um estranho, a informação sobre esse inimigo era muito esparsa, especialmente porque eles compreendiam as leis da ocultação. Sim. O inimigo era como uma encarnação de sombra, recebendo o favor do mundo inteiro, a Doager afirmou lentamente. De sua descrição, ela tinha a vantagem de ter uma alma nativa do mundo das sombras, o que significava que ela obteria facilmente o favor da vontade mundial. Assim que alcançou a 8ª posição, ela esperou até que ela tivesse agarrado seu próprio caminho e refinado a força da sombra para avançar para o pico da classificação 8.
Naquela época, talvez ela tivesse escolhido se fundir com o mundo inteiro e se tornasse o avatar do mundo das sombras. A partir de então, ela seria eterna com o mundo. Era uma pena que tudo tivesse mudado depois que o forasteiro chegasse. Quando descobri o estranho a princípio, senti que a aura deles era muito estranha. Embora tivesse sido ocultado pela sombra concentrada, ainda se sentia um pouco fraco. Os belos olhos da súplica-cobra estavam um pouco distantes, como se ela tivesse afundado em suas memórias. Uma vez que o forasteiro entrou no mundo das sombras, toda a força mundial de origem pareceu aplaudir, como se tivesse encontrado o verdadeiro mestre. Foi em tal alto espírito que ninguém poderia compreender. Eu nunca pensei que vontade mundial pudesse gostar tanto de uma criatura viva. Com a Orsor se fosse derramando-se para o Outsider, eles pareciam se recuperar rapidamente de sua fraqueza. Eles avançaram em uma velocidade impensável para se classificar em 8. Comecei a ficar impaciente e escolhi lutar pela autoridade do mundo das sombras, e todos vocês já sabem o resultado. Embora ele não pudesse ver seu rosto, Lei Lin sentiu a aura da alma da viúva começar a flutuar, cheia de resistência e ressentimento. De acordo com a viúva, o forasteiro recebera o grande favor do mundo das sombras. Talvez eles já superem o Nightmare King com seu Nightmare Absorption Physique. Então, isso significa dizer que o mundo aprovará o forasteiro e sentirá que seu caminho é o mais adequado para o mundo das sombras. Lei Lin pensou consigo mesmo e suspirou involuntariamente. Ele sentiu que as coisas ficaram muito mais complicadas. Mesmo que o forasteiro não tivesse outras existências de leis para ajudá-los, uma vez que o mundo se envolvesse, eles poderiam se tornar muito poderosos. Lutando de perto em um mundo, transbordando de hostilidade, com o filho daquele mesmo mundo. Lei Lin não faria algo tão estúpido. O infeliz senhor da calamidade Salilus foi o melhor exemplo dos problemas com isso. Lei Lin viu que Salilus talvez pudesse fugir em outro mundo, mas em Dreamscape, Lei Lin usou a vontade mundial como uma arma imparável para matá-lo. Vencer contra seu inimigo era muito divertido, mas ser desafiado assim era bastante assustador. Viúva. De acordo com o que você disse, quando lutamos contra o estranho, o mundo das sombras inteiro não os apoiará contra nós? Já que é assim, você ainda está escolhendo lutar contra o inimigo das sombras. Mesmo se formos aliados que assinaram um contrato, ainda temos a autoridade de recuar diante de tal perigo. Ficou claro que a vontade mundial de um grande mundo teria o olho da prova com medo. Nenhum dos seres da lei aqui temia a vontade mundial dos aviões, eles mesmos poderiam facilmente esmagá-la. Um pequeno mundo do mundo Will exigiria um pouco mais de poder, enquanto um mundo de médio porte iria superar o poder da existência da lei. 2 ou 3, no entanto, seriam suficientes para vencer. Mas o mundo das sombras era um mundo grande. 1. Precisaria de um pico de força de classificação 8 para lidar com isso. Infelizmente, nenhum daqueles reunidos aqui possuía esse poder. Em outras palavras, se a viúva costumava ter um ajudante desse nível, ela não teria sido banida tão facilmente. Você pode estar certo sobre este ponto. Eu sou um nativo do mundo das sombras, minha alma inata aprovada pela vontade mundial. O adversário, por outro lado, é um estranho. Sua alma de leis foi marcada de maneira diferente e não pode ser alterada. Com os 100.000 anos que vivi aqui antes, ainda tenho alguma autoridade neste mundo. A viúva ficou ali e tentou consolar os outros. Caso contrário, o grupo de membros fugiria imediatamente. Não é possível para o mundo das sombras desistir do Outsider, mas é possível forçar os outros seres de leis nativos a uma posição neutra, o que significa que o mundo das sombras não vai nos atacar de maneira especial. Nós ainda temos uma chance de sucesso. Minha impaciência foi o que originalmente levou o oponente a ganhar vantagem. A cobra viúva rangeu os dentes. Então deveria ser possível se esta é a situação. Certo, qual é o nome do seu inimigo? Que forma eles tomam? Lei Lin acariciou seu queixo e logo perguntou. Ela gosta de se esconder nas sombras e na escuridão, e ninguém viu sua verdadeira face. Sua forma pública é a de uma estranha élfica, então ela é chamada de a Senhora da Noite. A Snack viúva disse suavemente. O queridinho das sombras. A Senhora da Noite. Uma vez que Lei Lin ouviu falar dessa descrição, ele imediatamente reagiu com pensamentos sobre o mundo dos deuses. Lembro-me muito claramente que havia uma Senhora da Noite que controlava as sombras no panteão antes do crepúsculo dos deuses.
Char desapareceu misteriosamente após o incidente, por isso não pode ser uma coincidência. Capítulo 1067. Sneaking esgueirando-se Senhora da Noite, Char. Deusa da Noite, Sombras e Magia. Este era um deus intermediário. O poder de Char era equivalente ao de um magus de 8 graus. Rumores disseram que ela usou a forma de uma donzela élfica excêntrica vestida de musselina preta, adorada por muitos bruxos que andaram no caminho da escuridão. Se um deus dessa posição viesse ao mundo das sombras, era bem possível que ela obtivesse o favor da vontade mundial e da força de origem. Parece haver um erro em meus pensamentos anteriores. O cérebro de Leyline rapidamente entrou em ação. Durante a antiga guerra final, os magos chegaram ao mundo dos deuses, mas esses deuses também podiam sair. Se eles estivessem dispostos a desistir de sua divindade e reinos divinos. Para um deus, desistir de sua divindade e reino divino era como destruir o alicerce de todo o seu ser. Isso equivalia a cometer suicídio. Além disso, o mundo dos deuses estava selado e os deuses só podiam enfrentar os magos devido aos seus reinos divinos. No plano astral eles seriam fortemente reprimidos. Então por que um deus que quase foi morto faria algo como ir lá? Mesmo os antigos magos não acreditavam que um deus tão maravilhoso existisse. Infelizmente eles haviam esquecido algo devido às diferenças em suas linhas de pensamento. A sorte era um fator muito importante no nascimento de um deus, talvez até o principal motivo. Isso levou à existência de muitos deuses maravilhosos e exóticos. Além disso, se um deus matasse seus seguidores e seu reino divino fosse destruído, eles ficariam sem carga. Faria sentido que alguém desistisse de tudo. Quanto mais Leyline pensava sobre o assunto, mais certo ele estava de que sua hipótese era possivelmente correta. Como resultado, quando Char entrou no mundo das sombras, ela pareceu bastante fraca. Apenas com a ajuda do mundo das sombras, ela rapidamente recuperou seu poder e baniu a cobra viúva. Sem fé e seus reinos divinos, os deuses basicamente tinham sepulturas cavadas e esperando por elas. No entanto, Char efetivamente mudou sua aula. Pode-se dizer que, depois de um doloroso processo de abandonar sua imortalidade como divindade, ela se tornou um mago. Como resultado, ela tinha vivido e escondido com sucesso por trás das linhas inimigas e se enraizou sob os olhos dos magos. Sinto o cheiro do resultado da guerra final. Leyline começou a se sentir horrorizada. Quantos no plano astral existiam como Char? Se eles explodissem no momento adequado, que impacto teriam em seus próprios planos? Embora nunca tivessem se encontrado, o coração de Leyline estava mais de 90% confiante de que a Senhora da Noite que havia assumido o mundo das sombras e banido a serpente cobra não era outro senão Char do mundo dos deuses. Um deus sobrevivente, é melhor que ela morra. Em seu coração, ele havia passado sem hesitação uma sentença de morte para Char. Ele estava pensando um pouco logicamente. Leyline era um feiticeiro e, como estava com os magos, naturalmente queria exterminar rapidamente esse deus remanescente. Claro, os benefícios que ele ganharia com isso eram um assunto completamente diferente. O que? Leyline, você pensou em algo relacionado à Senhora da Noite? Asnak Doager claramente descobriu que Leyline momentaneamente se tornara distraído. Seus belos olhos se voltaram para ele, o que também atraiu a atenção das outras existências de leis. Oh, não é nada demais. Acabei de me lembrar do nome da Senhora da Noite e sinto que é um pouco familiar. Leyline pensou e decidiu não deixar cair aquela bomba. Afinal, ele não estava certo de que isso lhe traria algum benefício. Não foi só isso. Havia poucos registros do mundo dos deuses após a guerra final, e eles eram muito confusos. O nome da Senhora da Noite não era algo com que essas existências pudessem conectar coisas. Vou dar uma olhada primeiro, mas mesmo que não possamos despachar a senhora, fugir não seria um problema. No ponto mais crucial, podemos enviar comunicações para a Mãe Núcleo e outras pessoas desse posto para matar o deus. Somos apenas as linhas de frente da batalha, pensou Leyline, irresponsavelmente. O nome da Senhora da Noite tem sido usado por muitos. Proponho que começamos com a identidade da existência inimiga das leis. Como poderia um nível 7 ou superior não deixar o menor traço no plano astral? Sugeriu o velho imperador Uri. Você encontrou a direção, mas ainda há um problema. O inimigo não é uma existência do nosso plano astral, mas veio do selado mundo dos deuses. A esfera de cristal impede toda troca de comunicações. Leyline suspirou em seu coração. Não adianta,
Eu fui procurar pelo Sage Antony antes disso. Mesmo alguém que pode ouvir todas as notícias no plano astral não encontrou um único registro de um ser de leis que passasse pelo nome de Mistress of Tinid. Asnak Viuka negou com a cabeça. Muito bem. A história do inimigo não é importante. O ponto mais crucial é o seu plano. Snak Doager. Yuri acenou com a mão e olhou para a cobra. Ele ignorou completamente o efeito de seus olhos sedutores e cabelos sedosos flutuantes. Leilin e eu compartilhamos uma linhagem originária do mundo das sombras, então não seremos rejeitados por ela. Então, desta vez, deixe-me primeiro ir com ele para o mundo das sombras e ver as últimas notícias, enquanto vocês todos esperam do mundo fora por nossa resposta. A viúva falou sem pressa de seus planos. Ela era uma nativa do mundo das sombras, e Leilin tinha originalmente a sua linhagem. A linhagem de Kemoen naturalmente não seria rejeitada pelo mundo das sombras e poderia entrar harmoniosamente. Ele não sofreria a tensão e a supressão da vontade mundial. Quanto às outras existências de leis, elas infelizmente só poderiam continuar a permanecer aqui. Afinal, a entrada de uma existência estrangeira de leis no mundo certamente despertaria a atenção da Senhora da Noite. Então você tem certeza que o Outsider não quebrou o pico da classificação 8 e se fundiu com o Lord Will? Afinal, de acordo com o que você acabou de dizer, a senhora é incomparavelmente compatível com o mundo das sombras. Lady Massa questionou de dentro da névoa. Tenho muita dúvida de que isso tenha acontecido. Eu anteriormente deixei uma marca na vontade do mundo das sombras, e se a senhora se fundisse com ela eu saberia imediatamente. No entanto, não houve resposta até agora, o que implica que a senhora não teve sucesso. A cobra fulminante franziu a testa, obviamente intrigada por esse ponto também. Mesmo que ela fosse uma pessoa de fora, com a atitude tolerante do mundo das sombras, ela deveria ter sido promovida para o pico da classificação 8 já. A cobra viúva só podia desistir e ficar no mundo do purgatório. No entanto, vários milhares de anos já haviam passado. A força da senhora não havia crescido muito e só recentemente houve alguma mudança. Isso despertou certos sentimentos no coração da cobra. Foi Leilin quem adivinhou o motivo. Foi a influência da marca do Deus? É verdade, uma categoria 8 de existência mudando facções como ela quiser, mesmo que seja o caráter delas. Que tipo de piada é essa? Ele estimou que já passou milhares de anos depois que ela baniu a Sodoager, ajustando-se e adaptando-se. Só depois de seu inato ter sido transformado completamente, ela poderia se fundir com o mundo da vontade no mundo das sombras, avançando completamente para o pico da classificação 8. Ficou claro que a senhora estava prestes a ter sucesso. Asnak Doager não pôde se sentar, ainda iniciou sua luta final até a morte. De fato, esta foi uma luta até a morte. Na visão de Leilin, a viúva era uma nativa que havia compreendido o momento e o local certos, preenchendo todos os critérios essenciais para se fundir com a vontade mundial. Era uma pena que Char virasse a mesa, fazendo com que ela falhasse em sua primeira tentativa. Foi ainda mais inútil discutir a segunda tentativa. Char passou vários milhares de anos se recuperando e se adaptando ao mundo das sombras. O mundo Yu não se conteve em termos de força de origem, e ela deveria estar perto do pico 8, quase uma existência como Motercore. Se Asnak Doager ataca novamente, seu único destino é a derrota. Char não só é incrivelmente poderoso, mas também suas esperanças e esquemas são igualmente notáveis. Este é um deus maligno poderoso de que estamos falando, seu nome é suficiente para fazer todos os deuses do bem tremerem. No entanto, como ela me tem, tudo isso mudou, pensou Leilin, desavergonhadamente. Desta vez, a viúva deve pagar o preço pela minha satisfação. De outra forma. Então, Sua Excelência Leilin, você tem alguma objeção em relação ao meu acordo? Eu não tenho nenhum, mas apenas para ser cauteloso, é melhor nos movermos separadamente, acrescentou Leilin. Depois que tudo foi decidido, várias existências de leis começaram a agir de maneira rápida e decisiva. O olho da provação, Yuri e Lady Massa se esconderam em lugares diferentes, aguardando a convocação da viúva. Leilin e a cobra viúva ocultaram suas auras, chegando diretamente fora do limite mundial do mundo das sombras. Esta abundante força mundial de origem, assim como esse tipo de radiação. Leilin olhou atentamente para o enorme mundo das sombras com traço de arrependimento em seus olhos. Eu vejo a luz da civilização acima do mar de origem, resplandecente e brilhante. Esplêndido.
Parece que a Senhora da Noite fez muito bem depois que eu saí. Os olhos da súplica parecem estar um pouco desanimados quando ela estava ali em sua forma de solteira. Ela ficou ainda mais desanimada com a queda. Ficou claro que, em termos de ajudar o mundo a evoluir, a Senhora da Noite ultrapassara de longe. Sob sua facção, a sensação de que o mundo das sombras agora dava a Lei superava a aura de grandes mundos como o Purgatório e o Isildurd. Apenas o mundo dos magos, o mundo dos deuses e a paisagem dos sonhos eram um pouco superiores. Então, você ainda gostaria de continuar? Lei educadamente perguntou, olhando para a forma desanimada da donzela que estava ao lado dele. Claro. Depois que eu voltar, vou me sair muito melhor do que a senhora. A expressão da súplica parecia mudar. Seu arrependimento e inveja transformaram-se completamente nas chamas da vingança. Além disso, desta vez não vou sair de novo. As pétalas de datura negra floresceram sob seus pés, envolvendo-a inteiramente em um botão preto de flor. Nesta forma, ela tocou a membrana do limite do mundo. O mundo das sombras não reagiu e permitiu que o flowerbud preto se fundisse através da membrana. Este foi o método que a viúva costumava passar ilegitimamente através do limite. Capítulo 1068. Sombras, ciúme feminino. Leilin encolheu os ombros, suspirando impotente antes de seguir a Snack Dowager. Suas habilidades atuais permitiram que ele passasse silenciosamente pela esfera de cristal do mundo dos deuses, então o mundo das sombras não era um desafio. A força de sua linhagem Kemoin o cercou, e o mundo das sombras emitiu uma aura reconfortante. Imediatamente admitiu Leilin dentro. No centro do mundo das sombras, dentro da força ilimitada do mar de origem, havia um palácio, magnífico e refinado aqui, construído em pedra negra. A força da sombra invadiu o ambiente e, no centro, havia um grande cristal negro. Uma garota bonita podia ser vista fracamente dentro do cristal, deitada no sono. O Eave respondeu, a presa pegou a isca. E a viúva? Uma risada como o tilintar de um sino soou, enquanto uma donzela vestida de musselina preta emergia das sombras. Ela parecia exatamente como a donzela dormindo dentro do cristal negro. Vamos ver, onde você está? A moça esticou seus dedos louros e delicados. Ela parecia se conectar com a autoridade do mundo, e uma tela brilhante e bonita apareceu diante dela. A tela mostrava uma flor de datura negra e um casulo vermelho sangue se transformando em raios de luz, avançando como um raio através dos limites do mundo. Eles correram pelos céus. No entanto, assim como a donzela estava prestes a ampliar e seguir suas trilhas, a tela de repente tremulou com estática. Uma voz mecânica soou, interferência desconhecida ocorreu, rastreamento terminado. Que adversário interessante. Eles querem brincar de esconde-esconde comigo? Bem, eu acabei de querer sair para passear. A donzela se espreguiçou, preguiçosamente, expondo as graciosas curvas de seu corpo antes de desaparecer no palácio. Várias sombras formadas para esconder tudo dentro. Porra, o que foi isso agora? A voz confusa e exasperada de Snack viúva pôde ser ouvida à sua frente. Os lábios de Leilin se curvaram em um sorriso fraco em resposta. Uma rede mágica, ou devo chamar de Shadow Eave. Se não fosse pela minha experiência anterior com o World of God Suave, assim como minha pesquisa sobre o avatar de Karsus, não teria sido tão fácil perturbá-lo, viúva. Já bloqueei a vigilância da senhora. A situação mudou agora, mas é melhor que nos separemos imediatamente. O casulo vermelho sangue girou lindamente no ar, mudando sua trajetória. Antes de se separarem, Leilin lembrou bondosamente a viúva, tome cuidado, talvez o atual mundo das sombras seja completamente diferente daquele que você se lembra. Depois de entrar oficialmente no mundo das sombras, Leilin sabia por que a viúva queria arrastá-lo para dentro. O mundo das sombras tolerava Leilin da mesma forma que o mundo dos magos. Ele não sentiu a menor sensação de rejeição, como se ele fosse um nativo aqui. Isso é completa falta de rejeição e supressão devido à linhagem Alusnak original. Portanto, só a viúva e eu podemos minimizar a vigilância da vontade mundial e evitar a descoberta da Senhora da Noite. A viúva era originalmente uma nativa do mundo das sombras e era a pessoa mais próxima de controlar o mundo inteiro. Ela foi muito favorecida pela vontade mundial. Desde que ele já foi um descendente dela, Leilin carregou a marca do mundo das sombras em seu corpo. O mundo não o rejeitaria inatamente, o que lhe permitiria ocultar sua presença tanto quanto possível.
O olho da prova e seus outros aliados eram diferentes. Eles seriam descobertos no momento em que tocassem a borda do mundo, e a Senhora da Noite agiria contra eles imediatamente. Minha interferência vai tirar Char da nossa trilha por um curto período de tempo. Ainda assim, pode não ser suficiente para garantir nossa segurança. Lei Lin tirou algumas bonecas bizarras com caras pintadas. Eu nunca teria pensado que iria usar os bonecos de voodoo que fiz anteriormente neste lugar. Um brilho vermelho sangue apareceu nos corpos das bonecas. Envolvidos pela luz, as estranhas bonecas pareciam inflamar e rir alegremente. Ei! Ah! Tendo crescido ao tamanho de humanos normais, a pintura nos rostos das bonecas mudou. Eles se tornaram mais e mais animados, e suas auras lentamente mudaram para se parecerem com as de Lei Lin. Bang! Os 3 bonecos de voodoo se separaram, o casulo original vermelho sangue se dividindo em 3 e caindo em diferentes áreas. Este mundo das sombras foi radicalmente mudado pela Senhora da Noite. A mudança mais surpreendente é o sistema de alerta em torno do limite mundial. Em sua antiga localização, Lei Lin já havia escondido sua própria figura e começou a descer lentamente. Ele sentiu que Char havia transformado o mundo das sombras em uma fortaleza extremamente segura em todos esses anos, o que significava que suas próprias operações poderiam encontrar grandes dificuldades. Bip. Objeto voador não identificado detectado. Transmitindo informações para a estação terrestre. Uma vez que Lei Lin se dividiu em vários avatares, vários satélites que estavam orbitando o mundo das sombras pararam suas tarefas normais de enviar uma advertência ao controle de solo. Dentro de um grande salão com receptores para os sinais dos satélites, aqueles dentro de trabalhar incansavelmente. Um soldado levantou-se e marchou até seu superior, entregando-lhe uma imagem. Na imagem havia um dos avatares de Lei Lin na forma de um meteoro vermelho sangue. Senhor. Um objeto voador não identificado foi descoberto. Esta é a captura de vídeo do drone número 3. O que o oficial de advertência aconselha. O comandante era um homem de meia idade com fracos fios brancos no cabelo. Ele tinha olhos como os de uma águia, seu olhar afiado é arrepiante. As imagens do satélite mostram que o volume do alvo não excede 2 côvados de sombra. Não é um meteorito gigante, então pode ser algum fragmento astral ou fragmentos de estrelas naturais. No entanto, não conseguimos negar a possibilidade de que seja uma criatura astral, o soldado respondeu rapidamente. Essas criaturas astrais sempre foram extremamente perigosas. Aqueles que trazem doenças ou maldições são os mais perigosos. Se espalharem muito, podem prejudicar muito a sociedade. O homem de meia idade acenou com a mão. Extermine. Entendido. Canhão espacial secundário preparado. Shadow Wave totalmente carregado, começando a contagem regressiva. T-3, 2, tendo recebido o pedido, a torre de controle rapidamente entrou em ação. Um laser azul saiu do chão, mirando com precisão o meteorito vermelho sangue. Mas neste exato momento, o meteorito vermelho sangue na tela mudou de repente. Um clarão vermelho flamejante brilhou e um aviso agudo foi emitido. A tarjeta emitiu uma resposta de alta energia. Nível de energia atual subindo rapidamente. Já atingiu um nível de perigo de 5A. Enviar relatório automático para o Departamento de Segurança do Império. Pesquisador olhou para a imagem distorcida na tela e de repente gritou, sua voz cheia de pânico. Na tela do salão principal, o meteoro vermelho sangue parecia ter desenvolvido sua própria vontade, traçando uma trajetória brilhante e evitando diretamente o ataque do laser. Depois, a imagem de um boneco emergiu da faixa de luz, seus esculeiros negros subitamente brilhando de luz. A tela de repente, explodiu em uma onda de estática. Drone número 3 ficou em silêncio. O soldado de antes gritou involuntariamente, uma pilha de pastas em suas mãos caindo no chão. Algo malicioso de outro mundo. Tem uma existência poderosa entrando neste lugar? O oficial comandante, aquele homem de meia idade, torceu as mãos enquanto ele murmurava baixinho. Eu nunca pensei que iria me deparar com outro. Todos, o Departamento de Segurança emitiu o mais alto dos pedidos. É hora de dedicar nossas vidas à nossa lealdade ao Império. O oficial de meia idade levantou-se e arrancou o colarinho. Ele começou a gritar rouco de ordens. Atire todos os mísseis guiados da superfície. Destrua o alvo a todo custo. Cancele todas as férias do Departamento de Veículo Blindado de Superfície. Todos os membros devem permanecer de prontidão. Além disso,
Conecte-me ao Império. Preciso obter a mais alta autoridade no Yave das Sombras de Ando-City, Senhor. Sim, Senhor. Vários exercícios e o treinamento de obediência fizeram com que o soldado se curvasse e aceitasse sua ordem. Seu coração ainda estava perdido. No entanto, esses preparativos não significa que estamos nos preparando para uma guerra mundial. Relatório. Apenas neste momento, o dispositivo de comunicação da torre de controle tocou. Uma voz alarmante soou. Os satélites número 4 e número 5 encontraram energia residual alta, incapaz de capturar o meteoro. Crash. Uma tremenda vibração sacudiu a área. O chão e o teto tremiam continuamente enquanto as novas lâmpadas incandescentes de energia piscavam. Um gritante alarme vermelho passou pelo salão inteiro. Depois de muito tempo, a voz de um oficial de comunicações pôde ser ouvida. Em branco e assustada, a Target lançou uma ofensiva. A base da 2ª Divisão perdeu as comunicações. O 5º ataque, suficiente para destruir o Império, está prestes a chegar. Os óculos do oficial de meia-idade caíram de seu rosto, estilhaçando-se em incontáveis fragmentos de vidro brilhante no chão. Ele sentou-se na cadeira, aparentemente perdendo todos os sinais de energia. O que foi esse satélite agora? Parece que a tecnologia deste mundo supera minhas expectativas. Conectado através de sua Trio, Leyline podia ver o satélite que o boneco de voodoo havia atacado. Estritamente falando, não parecia diferente dos satélites de sua vida anterior. No entanto, parecia ser alimentado por uma fonte diferente de energia. Além disso, eles tentaram atacar o boneco de voodoo com armas a laser. Eu deveria tentar atacar e ver a defesa deles. Leyline deu o comando sem hesitação e depois viu uma cena que o satisfez. Parece que é uma base de ramo. Sua defesa está no nível de Breaking Down Magie. Ainda assim, essa base estava sendo controlada por pessoas comuns. Era uma pena que esse tipo de força não fosse nada para Leyline. Com um aceno de mão, seus bonecos podiam facilmente apagá-los. Capítulo 1069. Xavier permaneça escondido o máximo possível. Reúna informações e aguarde mais instruções. Dando ordens para o resto das marionetes, Leyline desceu para a atmosfera sozinho. Atualmente ainda em modo stealth, ele era um alvo pequeno o suficiente para evitar a detecção dos satélites, mesmo se eles ainda estivessem aqui. Depois de passar por uma nuvem espessa cheia de radiação, Leyline viu um misterioso continente diante de seus olhos. Estava cheio do esplendor da civilização. Aí Chip, comece a preparar o plano 1, ordenou Leyline. Bip. Plano 1 ativado. Coletando dados sobre a gravidade e a atmosfera, remapeando as constantes físicas. Aí Chip lealmente executou as ordens de Leyline e, em seguida, apresentou um gráfico de análise com informações para ele. A atmosfera aqui é adequada para a sobrevivência de grandes formas de vida. As outras constantes físicas também não são muito diferentes, apenas que a inércia das partículas elementares é maior. Então eu só posso absorvê-los através de canais específicos. Leyline sentiu que o mundo das sombras era bastante interessante. O sensoriamento microscópico da alma permitiu que ele descobrisse um enorme e terrivelmente poderoso Yave aqui. Em essência, é como o do mundo dos deuses, mas há alguma diferença em seu escopo e capacidade. Além disso, é principalmente alimentado pela força das sombras. Devo chamá-lo de Yave das sombras. Agora Leyline ficou sem dúvida sobre a identidade desta senhora da noite que tirou o mundo das sombras da Sunak Doager. Era evidentemente a deusa das sombras do mundo dos deuses, Char. Rumores dizem que a fé dos bruxos das trevas permitiu que Char se envolvesse no domínio da magia. Parece que é verdade. Leyline não se conectou diretamente ao Shadow Yave. Afinal, Char pode ter implementado algumas restrições especiais, e qualquer passo em falso poderia levá-lo a ser descoberto. A coisa mais importante agora é se misturar e lentamente ter acesso ao Yave das sombras, obtendo energia suficiente para controlá-lo. Os olhos de Leyline brilharam. Com sua experiência do mundo dos deuses, não demoraria muito para Leyline analisar um Yave das sombras. Vroom. O som agudo de um motor rápido soou, e um corpo grande, estranho, mas tão familiar, passou pelos olhos de Leyline. Seu design aerodinâmico poderia reduzir drasticamente o ar comprimido e as duas asas ao lado mantinham o equilíbrio. O poderoso motor levou-o para frente, permitindo que ele voasse no céu com vários milhares de pessoas dentro dele. Um avião?
Eu nunca pensei que eles seriam tão avançados, suspirou Lei-Lin. Ele podia ver as numerosas partículas de luz que representavam as almas dentro do veículo voador. Essas almas eram tão pequenas que uma simples onda de poder em seu fim as dizimaria completamente. Ainda assim, o conhecimento dessas coisas insignificantes lhes permitira conquistar com sucesso os céus. Uma inclinação semelhante em direção à tecnologia e ao desenvolvimento. Lei-Lin tinha um olhar de nostalgia em seus olhos quando ele estava no topo da cabine superior do avião. Ele sentou-se, lentamente, lembranças de sua vida anterior aparecendo em sua mente. O que está acontecendo? Dentro da cabana, uma jovem garota com um rabo de cavalo olhou para um jovem de cabelos castanhos ansiosamente. Você está se sentindo doente, irmão? Devo receber um atendente? Não, estou bem, Gil. Eu me senti desconfortável de repente. Este terror, só que o tempo com o ônibus escolar pode comparar. O jovem de cabelos castanhos sorriu com um rosto pálido, mas suas mãos ainda tremiam inconscientemente. Aquele acidente. Os olhos de Gil escureceram. Ela sabia muito bem que seu irmão Xavier era extremamente talentoso, e seu senso natural de perigo era bastante poderoso. Uma vez na escola primária, permitiram que evitassem um grave acidente de trânsito. Lembrando-se do quão terrível a notícia havia relatado, assim como a cena em que nenhum de seus colegas de turma havia sobrevivido, os olhos da menina ficaram vermelhos. Ela não conseguia controlar as lágrimas que caíam. É tudo minha culpa. Se eu não forcei o irmão a ir também. Eu não disse isso já? Não se preocupe com isso, e haja como se nós estivéssemos indo cair no próximo segundo. O jovem Xavier olhou timidamente para os passageiros ao redor e rapidamente abraçou Gil, sorrindo desculpando-se para todos os outros. O que ele não havia mencionado era que ele não tinha tido tal premonição antes de entrar no avião. Foi só que de repente ele estremeceu naquele instante, sentindo-se desamparado e desesperado com a morte certa. Esse sentimento se enterrou em seu coração, causando um grande trauma. No entanto, esse sentimento desapareceu com a mesma rapidez, não deixando vestígios. Isso o fez sentir como se tivesse enlouquecido. Não é nada. Pare de chorar, Gil. Xavier só podia fazer o possível para consolar sua irmãzinha, mas não pôde deixar de recordar o que acabara de acontecer. Aquele sentimento de morte certa que de repente desapareceu. O que foi aquilo? Com esse pensamento, o jovem não pôde deixar de puxar um pingente em seu pescoço. A cor da vermelha brilhante tinha uma runa de cobra preta. Há uma força aqui que possa destruir esse avião em um instante. Ou é uma guerra prestes a sair em breve. Um acidente. Você é hilário. Um homem de meia idade que estava lendo uma revista ao lado colocou o livro nas mãos para baixo, ajustando os óculos. As quedas eram de fato comuns 20 anos atrás. Você pode ter o azar de ter componentes defeituosos ou encontrar um pássaro. No entanto, a força da sombra chegou bem longe desde então, e todas as aeronaves estão integradas na trama das sombras. Todos os veículos têm armaduras de sombras poderosas protegendo-os, por isso, mesmo se você topar com um dragão pré-histórico, você não enfrentará nenhum problema. Exatamente. Eu tenho feito tantos voos, e eu ainda tenho que ouvir sobre quaisquer perigos. Uma mulher de cabelos encaracolados ao lado deles começou a tagarelar. E mesmo. Gil ainda era muito infantil em seus pensamentos. Depois de ouvir isso, ela imediatamente parou de chorar. Grânulos de lágrimas cintilantes pendiam em seu rosto rosado, fazendo-a parecer ainda mais lamentável. Sim. Depois de ver o estado em que Gil estava, o homem que estivera falando de repente sentiu a alma de seu lolicon se incendiar, de repente explodindo. Não se preocupe. Olhe para isto. Ele levantou o braço, puxando uma parte de sua manga para revelar um relógio de pulso digital com um design único em seu pulso. No exterior cinza prateado estava o símbolo de uma coroa negra. Isso. Gaspes poderia ser ouvido em todos os lugares. O mais novo modelo da série Shadow Rápida. TSK. Rapid Shadow 5, fornecendo a conexão mais conveniente e rápida para o Shadow EAV. Foi desenvolvido pelo cientista-chefe do Império Lelian usando a mais recente técnica de ponto 2D. Agora ele suporta o armazenamento e o download de magias no nível 3 e acima, mesmo que lançar magias de classificação intermediária necessite que o conjurador controle as coisas muito bem. Somente estudantes universitários do Império e mecânicos acima da 5ª série podem trabalhar isso.
Nunca pensei que o tio fosse tão importante. O jovem não conseguiu esconder a inveja e o fervor em seus olhos depois de ver o relógio do homem, e deixou escapar todas as informações sobre o assunto. Assim, você está à vontade ainda? Mesmo que algo aconteça com os componentes do avião, com a armadura de sombras e o voo que comprei e guardei antes, será suficiente para protegê-lo. O homem falou, imensamente satisfeito consigo mesmo. Ele então guardou o relógio, em meio a aplausos e sons de admiração. Obrigado, tio. Gil gritou docemente, e o homem sentou-se novamente, satisfeito. Certo. Talvez eu seja muito tenso. Como poderia haver acontecimentos sobrenaturais nos dias de hoje? Os registros em casa são como lendas. Eles são todos falsos. O jovem Xavier soltou um longo suspiro, começando a duvidar de si pela primeira vez. Querido irmão. Nesse momento, um jovem de terno preto e óculos de aro dourado puxou o cinto de segurança, dirigindo-se com um olhar sombrio para o rosto. Eu acho que você está muito certo. Você poderia ser. Xavier estava agora extremamente animado. Milímetros. Mesmo com o governo se envolvendo vigorosamente e aumentando a proteção contra a sombra para todos os veículos de aviação, acidentes estão por toda parte, o homem de terno disse rigidamente, fazendo com que Xavier assentisse sem fim. Este mundo é muito perigoso. Alguém poderia ser abatido por um mago-leivo apenas andando nas estradas, muito menos quando se trata de uma enxurrada de conexões Shadow Wave permitindo que menores usem a magia como quiserem. Há outras questões também. As palavras do homem de terno estavam indo em uma direção estranha. Logo, ele pegou uma bela propaganda de sua pasta e a colocou na frente de Xavier. Assim, para o bem de você e sua família, o seguro é necessário. Nossa empresa está agora lançando os mais novos serviços que envolvem proteção contra a radiação Shadow Wave, bem como riscos de voo. Dê uma olhada e me faça todas as perguntas que você tiver. Aqui está meu cartão de visita. Então é para vender seguro. O rosto de Xavier estava agora franzido em uma carranca, e Gil finalmente sorriu depois de todo o choro. Bem, eu vou pensar sobre isso. Mas o atendente está vindo. Xavier se afastou, apontando para a aeromoça de pernas compridas com um sorriso no rosto. Você deve escolher nosso amor imperial. Escolhendo o Imperial Love, você está escolhendo um futuro melhor, o jovem disse severo com um aceno de cabeça antes de retornar ao seu lugar. Suspiro. Jovens hoje em dia. Uma velha vovó sentada atrás dele suspirou, fazendo Xavier desejar que ele pudesse enterrar a cabeça em seu peito. Capítulo 1070, Livro Antigo. Os passageiros na cabine de Xavier soltaram um suspiro de alívio depois que o avião pousou em segurança na pista. Depois disso, eles o encararam como culpados. Minhas desculpas. Xavier segurou a mão da irmã e saiu da cabine, como se fugisse para o terminal do aeroporto. E espere. Espere. O homem com o relógio os alcançou. Você deixou sua bolsa para trás. Oh, obrigado a senhor. Gil agradeceu ao homem com corteza, pegando uma bolsa rosa com um urso de desenho animado. Ah, eu só tenho 25 anos. Não me chame de senhor, só Crowley está bem. Este homem que parecia um tio com longas costeletas sorriu ironicamente. E seus nomes são? Xavier agarrou a mão de sua irmã e falou educadamente. Eu sou Xavier, e esta é minha irmã Gil, estamos aqui para estudar. Crowley notou a cautela nos olhos de Xavier, mas ele sorriu sem se importar. Oh, eu vejo. Esse é o meu número. Eu tenho algumas conexões aqui em Thousand Bear City, então lembre-se de procurar por mim se algo estiver acontecendo. Dito isso, ele entregou uma longa sequência de números para Xavier e desapareceu na multidão. Gil, não fale casualmente com estranhos no futuro. Xavier repreendeu sua irmã depois de ver Crowley fora. Mas eu senti que o Sr. Crowley era legal. Gil mordeu os lábios. Não confie mais em seus instintos. Viva como uma pessoa normal. Xavier suspirou, aparentemente aliviado de todo o seu fardo. Ele chamou um veículo flutuante e embarcou ao lado de Gil, a máquina sem rodas convergindo para as estradas que pareciam uma rede de artérias. Nem Xavier nem Gil perceberam que uma mecha de cabelo preto se ligara a eles. Era um poder que ficava entre a energia material e a secundária, de modo que, mesmo com poderes extraordinários, os irmãos não a detectavam. Eu nunca pensei que eu iria encontrar o sangue da cobra enquanto apenas olhando ao redor. Leilin podia sentir a linhagem da cobra viúva nos irmãos, mesmo que fosse extremamente magra.
Os irmãos possuíam poderes extrasensoriais, capazes de prever partes do futuro. Embora ele não estivesse mascarando sua presença, a capacidade de senti-la ainda era um tanto notável. Por causa disso, Lei Lin fez uma exceção e colocou um pouco de atenção nesse par de irmãos, anexando um feitiço de rastreamento a eles. De pé no meio do rio de pessoas, ele observou seu entorno. Os transeuntes andando de um lado para o outro não pareciam vê-lo. Os arranha-céus com mais de 100 andares, os apartamentos, enormes painéis de propaganda, trens maglev e tubos transparentes que serviam de ruas. Tudo deu a Lei Lin uma sensação de extrema nostalgia. Era como se ele tivesse voltado para sua vida anterior. Não admira que eu pudesse ver traços de civilização na força sombria do mundo. Evidentemente, eles sofreram algumas revoluções tecnológicas e a população cresceu para um número assustador. Uma estimativa aproximada disse que a população da cidade dos 1000 ursos era de mais de 10 milhões. As informações que ele havia coletado no avião lhe disseram que era apenas uma cidade intermediária de império, o que significava que a população de todo o mundo provavelmente se aproximou rapidamente do mundo do mago. Isso incluía o mundo subterrâneo. Está provado que a ciência e a tecnologia sustentam o maior crescimento da vida dos seres comuns. Sem nenhuma habilidade extraordinária, viver juntos como espécie e com tecnologia era a melhor opção, especialmente quando havia um cérebro por trás das cortinas que impulsionavam esse desenvolvimento. Em relação à população, o número de seres extraordinários parecia ser suprimido. Lei Lin pensou no relógio de pulso, Rapid A2. Este dispositivo foi comumente usado por cidadãos comuns aqui. Poderes extraordinários foram alterados para dispositivos. Contanto que alguém consiga desembolsar um pouco de dinheiro, até mesmo uma criança seria capaz de baixar um feitiço da Oiave das Sombras. Os olhos de Lei Lin transmitiram interesse. Esta senhora da noite, Char, o que ela está tentando fazer? Ele virou o olhar para uma tela gigante de luz no céu. Foi feito de numerosos pontos de luz, mostrando atualmente um anúncio de algum produto. Isso mudou quando chegou a hora das notícias. Uma mina contendo uma nova fonte de energia foi descoberta esta manhã, fazendo com que o estoque no setor de energia caísse drasticamente. O mercado está fechado durante o dia. A esposa do primeiro-ministro vai aparecer em uma instituição de caridade, mesmo no Shangri-La Hotel esta noite, doando para os habitantes das 13 cidades costeiras devastadas pela escuridão do furacão. Os analistas dizem que isso. As autoridades mais uma vez afirmaram sua decisão rápida e resoluta de reprimir todos os mercados ilegais do Rapid A2 5.0. Em um esforço conjunto entre várias partes, o alvo desta vez foi a fabricação de documentação falsa, especialmente aquela especificamente exigida para a aquisição do Rapid A2. Aviso de emergência: Andocity foi atingido por um meteorito há 3 horas e 12 minutos, causando um colapso da infraestrutura. Os tremores circundantes eram extremamente poderosos, causando danos financeiros no valor de 37,85 milhões. O número de vítimas é desconhecido no momento deste relatório. As tropas locais da guarnição têm. O repórter que usava uma roupa de trabalho explicou o desastre em uma voz severa, quando imagens de tropas entrando na cidade de Ando foram vistas. A reação deles é bem rápida. Lei Lin balançou a cabeça e não prestou mais atenção a isso. Um império, recém-desenvolvido com uma entidade misteriosa como a Senhora da Noite controlando-a por trás dos bastidores poderia liberar um poder extremo se ele pisasse nela. Os antigos Niperesens eram um exemplo. O período áureo do Império Nether permitiu que ele rivalizasse até mesmo os deuses. Lei Lin não tinha dúvidas de que, se Char usasse algumas de suas cartas escondidas, suas próprias bonecas de voodoo seriam descobertas mais cedo ou mais tarde. No entanto, eles só foram feitos para distraí-la. Ele já estava satisfeito que eles puderam durar tanto tempo. Talvez eu deva assistir ao noticiário com mais frequência. Quem sabe se alguma notícia sobre as Snack Doager possa aparecer. Lei Lin sorriu. De acordo com as suas observações, o mundo das sombras agora era um mundo completamente diferente do que ela falou. Assim como as diferenças entre a Idade Média e o século XXI de sua vida passada. Uma antiguidade como ela pode não ter conhecimento de tecnologia, capturada na câmera de algum colega, devido ao avanço tecnológico deste mundo. No entanto, estes foram todos os detalhes menores. Lei Lin acreditava que, mesmo que isso acontecesse, a Snack Viola sentiria a diferença e se esconderia.
Em outras palavras, depois daqueles bonecos de voodoo, a Sunak Dowager será a única que desviará a atenção de mim. Os olhos de Lelin brilharam. Embora ele tenha sido convidado pela Sunak Dowager, ele não tinha intenções de fazer o papel de babá. Inteligência é a prioridade atual. Não consigo me conectar com a Shadowwave de forma imprudente, preciso encontrar uma oportunidade. Lelin olhou para a notícia que estava sendo repetida e, de repente, teve uma ideia. Fora da cidade, no segundo nível de uma pequena vila. Em comparação com o mundo exterior, que era tão tecnologicamente avançado, esta vila tinha um layout bastante rústico e sem adornos. Ou em outras palavras, era antiquado. Eu nunca pensei que seríamos capazes de viver em casa, mesmo que não tenha sido mantido em tanto tempo. Gil limpou o suor de sua bochecha, e suas mãos empoeiradas deixaram várias estrias pretas em seu rosto. Ela era como uma gatinha brincando. Xavier, vestindo um avental, viu sua irmã e franziu a testa. Você está sujo. Depressa e lave-se. Esta era a sua antiga casa, que havia sido abandonada por muitos anos. Se não fosse pelo fato de que este lugar lhes permitiria comungar à escola, os irmãos nunca teriam pisado neste lugar. Levou um pouco de pó e limpeza para torná-lo apto para viver. Eu me pergunto por que mamãe e papai não venderam esse lugar naquela época. O que eles dizem é verdade, que essa é nossa herança de várias centenas de anos de ancestralidade. Xavier não acreditava muito nisso. Terminando o jantar, ele fez uma videochamada para um casal mais gentil e sorridente. Eu organizei as coisas. Xavier disse, despreocupadamente. Tudo bem. Pequeno Chá, você tem que arcar com o fardo de um adulto e cuidar da sua irmã. O homem de meia idade disse, antes de continuar após alguma hesitação, também. Na nossa antiga casa, entre a camada das duas estantes de livros, são algumas coisas que você pode dar uma olhada. Oh! Aquele livro inútil. Eu já vi isso várias vezes desde que eu tinha 3 anos, Xavier disse de uma maneira imperturbável. O quê? A voz do outro lado foi levantada por uma oitava completa. O homem agarrava seu coração como se não conseguisse acreditar no que acabara de ouvir. Não é apenas um livro escrito sobre algumas fantasias estranhas, mágicas e outras tolices. Eu não posso acreditar que você realmente guardou isso como um tesouro, e o ponto principal é que você não fez um trabalho muito bom em escondê-lo. Xavier revirou os olhos, antes de trocar mais algumas frases com seus pais de uma maneira pacífica e terminou a ligação. Aquele livro. Isso traz de volta algumas memórias. Através de algum tipo da nostalgia, Xavier foi até a sala de estudo no andar superior e encontrou o livro que estava escondido entre as duas estantes. Devido ao acúmulo de tempo, a capa do livro estava agora extremamente desbotada e obscura, com uma grossa camada de poeira sobre ela. Isso fez com que Xavier ficasse aborrecido antes de limpar o local outra vez. É tão antigo. Eu acreditaria mesmo que alguém dissesse que tinha 1000 anos.